Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 16 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a Ucrânia fez um double tap. Lembra que ontem a gente anunciou que os ucranianos atingiram várias coisas aqui no aeroporto de Belbek, destruíram um monte de coisa? Pois é, fizeram hoje de novo, e a gente tem uma dica de por que fizeram isso, destruíram mais um monte de coisa aqui, também atingiram a base aqui próxima de Simferopol, em Grezovsk e também em Evaptória. É um ataque enorme aqui na Crimeia. Parece que neste momento está havendo ataques com USVs, aqueles drones marinhos, né? Mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação ainda sobre algum alvo atingido por aqui, né? Também teve uma fábrica atingida aqui em Tula, né, no Oblast de Tula, uma fábrica de componentes militares, então mais uma coisa atingida com drones ucranianos, e teve muitos drones também aqui na região de Belgorod de ontem para hoje. Na linha de frente, via de regra, não teve nenhuma mudança significativa na linha de frente, a gente vai dar uma olhada de novo, alguns pequenos avanços russos. Ontem saiu a notícia de que os russos teriam tomado Robotny, mas já foi imediatamente desmentido. A situação ali é aquela que a gente já mencionou para vocês. A cidade é uma grande zona cinza, os russos estão nas fronteiras ao sul, os ucranianos nas fronteiras ao norte, mas ninguém consegue dominar a cidade de fato, né? E bom, e com relação aqui a Kharkiv, os russos conseguiram avançar um pouquinho dentro da parte norte de Vovchansk, chegaram até o hospital de Vovchansk, que fica bem aqui no norte, avançaram um pouquinho aqui na direção de Liptsi também, mas sem conseguirem chegar ainda perto da cidade, tá? No fronte diplomático, o Putin foi à China para tentar um acordo de paz com a Ucrânia. Olha que coisa, eu estou dizendo para vocês, o Putin está desesperado, ele sabe que ele não tem para onde ir nessa guerra. Ele não consegue manter mais a guerra por muito tempo. Ele quer convencer o Xi Jinping a conversar com o Ocidente para formar um acordo de paz com a Ucrânia, né? Mas o único acordo de paz que pode ser formado é aquele que o Putin não vai aceitar, que é a saída das tropas russas do território ucraniano. Vamos ver como é que caminha esse tipo de coisa, né? A outra notícia que a gente teve ontem foi a notícia da tentativa do assassinato do primeiro-ministro da Eslováquia, o Robert Fico. O Robert Fico é uma russete, ele é a favor da Rússia, ele é contra a Ucrânia, fez vários discursos falando que foi a OTAN que provocou e não sei o que lá e coisa e tal, mas no final das contas ele estava até amolecendo. Ele, por exemplo, não embargou nenhuma exportação de armas da Eslováquia para a Ucrânia. Veja, o governo dele não autorizou novas doações para a Ucrânia, mas já haviam doações previstas do governo anterior, que era pró-Ucrânia, e também existem compras feitas pela Ucrânia em fábricas eslovacas, né? Então ele poderia ter embargado esse tipo de venda, né? Mas ele não fez isso, né? Muita gente suspeita que ele estava justamente querendo mudar de lado e por isso o atentado da Rússia contra ele. Nós vamos ver as evidências que tem contra isso. É lógico, os russetes estão dizendo que é a Ucrânia que está fazendo isso. Não tem lógica nenhuma isso. A gente vai mostrar as evidências aqui disso, né? E vamos aproveitar esse caso e vamos falar um pouco também sobre como funciona as fake news russas, que eu acho que é bem interessante o tema, algumas técnicas que o pessoal está falando aqui as técnicas do arenque podre, da pirâmide invertida, 40 para 60, tem umas técnicas interessantes que os russos usam nesse negócio, é bom a gente ficar sabendo. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. As notícias foram sugeridas por Rombo, programado para taxar, Tec Nascimento e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pessoal, nós decidimos adiar o final da rifa mais uma semana, né? A rifa nossa do capacete de tanqueiro russo ia terminar agora no dia 19, vai ficar para o dia 26, uma semana a mais aí. E quem puder ajudar, eu agradeço muito a ajuda. A gente está com um pouco de dificuldade nessa rifa, tá? Tá difícil de vender as rifas. Eu entendo que teve um monte de problema aqui, a gente mudou um pouco a metodologia, enfim, não ficou muito legal essa rifa. A próxima vai ser melhor, mas vai ser mais para frente, espaçar um pouco, porque eu sei que está todo mundo muito ocupado esse mês, né? A questão lá do Rio Grande do Sul, então é aquele negócio, faz parte, né? De qualquer forma, quem puder ajudar, não deixa de contribuir na nossa rifa. Não vai ter mais adiamento. Agora, dia 26, vai encerrar mesmo a nossa rifa. A gente vai fazer o sorteio do capacete de tanqueiro, da luminária,
o aviãozinho aqui e o chaveiro, né? A gente vai deixar a descrição, o link para a rifa e a descrição mais detalhada dela estão na descrição deste vídeo, né? Bom, os ucranianos derrubaram 2 drones, mas drones de vigilância, um drone Zala e um drone Supercan, que são aqueles drones que voam muito alto para fazer vigilância ali na Ucrânia. Não teve drone de ataque. Agora, nessa última noite, os drones ucranianos atingiram uma instalação de produção do complexo de defesa Basalt, na região de Tula. Eles confirmaram que o drone chegou lá, atingiu a instalação, mas não se sabe ainda a extensão dos danos, né? Não temos imagens desse ataque. Isso aqui é uma imagem da fábrica, é uma fábrica de componentes militares, né? Então faz cluster bombs e um monte de coisa, mas não sabemos se foi de fato a gravidade do que foi atingido ali, né? Em Belgorod parece que teve várias explosões ali de mísseis e drones e um monte de coisa. É lógico, Belgorod agora entrou na linha de frente, né? A linha de frente estava em Kharkiv também, Belgorod também entrou na lista, né? Vamos ouvir um pouco aqui. Tá mostrando ali um lugar atingido e, enfim, houve vários drones e mísseis lá em Belgorod, né? Mas o principal ataque do dia foi o novo ataque com ATACMS lá na Crimeia, né? Então, mais uma vez, os ucranianos lançaram um grande número de ATACMS em algumas bases aéreas aqui na Crimeia, particularmente no campo de Belbek e na base militar de Gravdivsk, que fica ali perto de Simferopol, né? São 2 bases militares. A ideia aqui é justamente destruir equipamentos de defesa antiaérea. Esse é o objetivo, né? E o curioso é que aqui em Sevastopol, né, na base de aérea de Belbek, vocês lembram, ontem a gente já tinha anunciado que ela tinha sido destruída pelos mísseis ucranianos. Hoje o pessoal foi lá e deu um second tap lá, deu uma segunda batidinha lá, né? Tem algumas imagens aqui, as imagens não são muito boas, não são tão boas quanto a que a gente teve ontem, mas dá para ver aqui a base pegando fogo aqui, ó. Um grande incêndio ali na região. E o motivo desse grande incêndio é que dessa vez um dos focos foi justamente o armazenamento de munição e combustível ali na base. Então tem grandes incêndios também hoje ali na base, né? Aqui, as informações são essas, né? Aqui, ó, um grande incêndio ali na base de Belbek. Saiu aqui até no Newsweek a informação da destruição na base aérea de Belbek, coisa e tal. E também Chernomorsk também teve a destruição ali. Chernomorsk é essa região aqui, ó. Chernomorsk, essa região aqui. Então foi aqui e aqui também. Teve um monte de pontos atacados na Península da Crimeia ontem, né? Bom, segundo as informações, o ataque de anteontem para ontem tinha destruído um MiG-31 e danificado 3 Su-27 e ainda 2 sistemas de defesa antiaérea, um S-300 e um S-400. O de hoje foram 2 MiG-31, um sistema de defesa antiaéreo S-400 e um depósito de combustível, lubrificante, coisa e tal, né? 2 russos foram mortos e 13 foram feridos, isso tudo informações da Astra. E, além disso, segundo o grupo Atesh, que é um grupo ucraniano que atua ali na Crimeia, eles disseram que o armazém guardava também a maior parte dos mísseis para Su-27, Su-30 e MiG-31. Então, esse armazém que eles falam aqui que tinha lubrificantes e coisa e tal, ok, tinha lubrificantes também, mas tinha mísseis também. Esse foi o principal alvo ali, né? E tem mais informações aqui, segundo reclamações de militares russos sobre os ataques com sucesso pelas forças ucranianas contra alvos na Crimeia, né? Os ataques massivos na Crimeia começaram com ATACMS mísseis, né, com os mísseis ATACMS recebidos dos Estados Unidos nesse último pacote de ajuda, e levantam questões desconfortáveis para o comando das forças aeroespaciais russas, né? Como é que pode, 27 meses depois do início da guerra, os campos militares não são preparados em forma de engenharia, né? Interessante como é que o pessoal agora já está usando o termo guerra normalmente, né? Lembra, no início dessa coisa, era uma operação militar especial e quem falasse que era guerra era cadeia na Rússia para isso, né?
Por que não foram erguidas as estruturas protetivas nos armazéns e no território ali da base aérea, né? Que desde o início as Forças Armadas ucranianas consideravam como um alvo legítimo de ataques. Apenas 2 anos atrás, nossos engenheiros propuseram hangares com proteção de elementos de aço pré-fabricados, que seriam reforçados no lado de fora, com uma série de coisas aqui, ou seja, isso permitiria que os aviões não fossem atingidos, né? Porque depois disso tudo, os sistemas de defesa antiaérea ainda estão ficando em espaços abertos, nem cobertos, nem com coisas, com telas ordinárias, né? Sem mencionar cortinas antifragmentação, né? Cortinas antifragmentação são cortinas feitas com correntes que evitam que aquelas bolinhas fragmentantes batam no equipamento, mas quando ele vai ser usado, aquilo pode ser baixado e aí você usa o equipamento, né? Usa o sistema de defesa, né? Porque os armazéns com equipamentos, armas, munição, com lubrificante ainda estão na Crimeia? Enfim, ou seja, o pessoal está chorando aqui porque os danos foram muito grandes, né? Surgiram, inclusive, algumas imagens do ataque de ontem, tá? Essas imagens aqui são do ataque de ontem, mostrando, de fato, uma série de equipamentos destruídos aqui. Segundo a Cartina Maslon, é um S-400 aqui. Aqui a imagem do S-400, né, coisa de radar do S-400, o que é ainda mais sério, porque o lançador você tem um monte, mas radar é um só, né? Aqui de novo, mais imagens ali das coisas destruídas ali na região. E aqui nessa foto, se você tiver um olho bom, você vai descobrir por que a Ucrânia fez o segundo TEP, né? Olha só a foto que os russos divulgaram, tá? Isso aqui foi divulgado pelos russos, né? Aqui, ó, aqui, ó. Olha aqui na parte de trás, ó. Isso aqui são outros sistemas de defesa antiaérea que tá aqui, que apareceram na foto. E lógico, os ucranianos com essa foto aqui conseguem muito facilmente identificar esses outros elementos aqui, a posição deles. Então isso justificou o segundo TEPzinho no mesmo lugar ali, no mesmo campo de Belbek. Tem ali os outros sistemas, vamos lá atingir eles também, né? Enfim, mais um ataque muito destrutivo ali na Crimeia e em outros pontos ali, não só em Belbek, mas em outros pontos da Crimeia também. A gente não tem ainda imagens e informações do que teria sido atingido nos outros pontos ali da Crimeia, mas um monte de coisa foi atingida. E detalhe, nesse momento, além de drones, você tem também USVs, que são aqueles drones marinhos, né, aqueles naviozinhos ucranianos. Foram vistos ali na costa oeste da Crimeia e parece que estão em batalha no momento, né? Tem aqui a informação justamente do Dois Majores, que é o nome de um site russo, de notícias russo, né? Enfim, também não temos ainda notícia do que teria sido atingido, ou se nada teria sido atingido por esses drones, mas neste momento está acontecendo esse ataque de drone lá na Crimeia, né? Os ucranianos testaram um novo tipo de drone, o drone fragmentante. Olha só que coisa, tá vendo esse barquinho aqui? Tá com 7 russos aqui. Isso daqui foi em algum lugar ali perto de Kherson, no rio de Dnipro. E o pessoal foi com o drone ali em cima e olha só, o drone explodiu. Mas repara como é que o drone explode, ele não vai no barquinho, ele vai em cima e explode, e aí lança munição fragmentante para tentar atingir o máximo de soldados, né? Cada vez uma novidade, uma nova descoberta aí dos ucranianos, uma nova arma deles. Então pode anotar mais essa aí, existe agora drone fragmentante. O drone não explode quando atinge, ele para em cima do alvo e explode lançando estilhaço para tudo quanto é lado. E aparentemente 5 russos foram confirmados mortos, os outros 2 não se sabe o que aconteceu com eles, se afogaram, o que houve. Certamente o que quer que eles iriam fazer deu errado ali, né? Bom, a gente já falou sobre isso ontem, mas eu quis só lembrar vocês aqui, ó, que os prisioneiros russos de guerra que a gente pegou em Kupiansk, eles dizem que os médicos têm adotado uma injeção de uma substância desconhecida que causa um estado de indiferença para tudo. As pessoas não sentem medo, não sentem nada, e o pessoal vai lá e vai para frente e não importa, e é com isso que a Rússia tem conseguido fazer esses ataques de moedor de carne, né, de onda de carne nisso daí, né?
O uso de narcóticos nas tropas russas, isso é conhecido já há algum tempo. Esse tipo de droga não é nenhum crime de guerra, mas é uma coisa que realmente é abominável se você parar para pensar, né? Porque o fato da pessoa não sentir medo, isso gera uma coragem excepcional, evidentemente, só que faz com que ela também não se preocupe com situações simples de risco, né? E acabe gerando problemas. Ou seja, isso não quer dizer que o soldado fique mais eficiente, né? Coragem demais é burrice, né? Não tem um limite nisso daí, né? Então, esse tipo de coisa que eles estão usando com soldados russos é uma maldade mesmo. E o pior, né? Com os próprios soldados russos. Estão acabando com eles aí desse jeito. Um exemplo que o pessoal traz é isso daqui, ó. Esse aqui é o hospital de Vovchansk. Fica no norte de Vovchansk, como a gente vai ver, ele foi tomado pelos russos já. E olha só o que aconteceu aqui, um soldado russo, ele vai sair dessa janela aqui e tranquilamente continua andando, 2 metros, 3 metros, não tem problema não, eu vou sair, eu vou descer. E cai e provavelmente se machucou nisso daí, né? É possível que tenha quebrado a perna, alguma coisa assim, né? Uma queda de 2, 3 metros é uma queda que se você não tomar muito cuidado, você se quebra totalmente, né? E por que ele fez isso? Porque ele tá com aquele sentimento de que, pô, não, sou invencível, não tem problema, não. 3 metrinhos, 5 metrinhos, 100 metrinhos, não é nada para mim, né? E daí, repara como é que isso acaba sendo uma burrice. De novo, coragem demais é burrice. Então essas drogas aí, no final das contas, isso seria para ajudar, acaba atrapalhando no final das contas, né? Bom, e o resultado final desse tipo de coisa é que você tem 1.520 russos mortos de ontem para hoje, mais um número aí enorme de russos mortos nessa guerra. Mais uma vez, a gente tem um número acima de 1.500 russos mortos nos últimos 3 dias, né? Principalmente ali em Kharkiv. Repara, o pessoal que falou que estavam recebendo injeção era em Kupiansk. Mas provavelmente os russos estão fazendo isso em toda a linha de frente, né, para conseguir esse boost final aí. Por quê? Porque o que eles querem justamente é isso, né? Eles querem ter alguma coisa para negociar a paz. O Putin está lá na China querendo negociar a paz, e ele quer dizer que não, se não negociar a paz vai ser pior ainda, né? A gente vai invadir mais coisa ainda, e não sei o que lá. Vai nada, não conseguem ir a lugar nenhum os russos. O jornalista Butuzov, que é um jornalista ucraniano, ele está ali no fronte de Kharkiv, junto com o exército ucraniano, e diz que a ofensiva russa ali parou, não consegue avançar mais, né? Os russos tiveram perdas significativas, enquanto as tropas ucranianas estão se tornando mais efetivas, né? Então ele está dando aqui, o Butuzov está falando aqui na região de Kharkiv, às 11h30, horário de lá, né? Do dia de ontem, então de ontem para hoje, os russos lançaram vários ataques de infantaria na direção de Lipka. Todos os ataques foram repelidos com grandes perdas russas. Lipka, eu imagino que ele esteja falando de Liptsi. Essa cidade aqui é a cidade que os russos querem tomar a qualquer custo, mas não estão conseguindo chegar perto, né? Esses aqui devem ter sido os ataques que foram tentados em Liptsi e sem sucesso, segundo o Butuzov. No vilarejo de Glibok, soldados da 92ª Brigada de Assalto destruíram um grupo das forças especiais russas durante um contra-ataque, né? 2 russos dessa composição foram tomados como prisioneiros. Então os ucranianos fizeram um ataque. Glibok é essa cidade aqui, ó. Aqui no mapa está aparecendo como domínio russo, mas os ucranianos estão aqui. Os ucranianos fizeram um contra-ataque e retomaram a cidade aqui. Ela é muito importante justamente porque a gente já explicou, essa região aqui é alta em relação aqui a Liptsi, né? Então se os russos tomarem Glibok, eles vão ter uma grande vantagem aqui para chegarem a Liptsi, e por isso os ucranianos fizeram o contra-ataque ali, né? Na mesma área, soldados da 13ª Brigada da NGU repeliram um ataque dos grupos de assalto russo que estavam chegando na posição de Zelenka, e no momento decisivo da batalha, nosso soldado atirou 2 russos a curta distância, né, que estavam liderando o grupo atrás dele, e os russos começaram a retrair sobre fogo dessas tropas ucranianas, né? Então ele está falando de Zelenka, essa região aqui, ó, Zelenia, né? Eles então, os russos estavam avançando aqui, é aquela outra cidade também que os ucranianos retomaram, né? Os russos chegaram a tomar a cidade, os ucranianos retomaram aqui. O ataque aqui, ele não vem através do rio, ele vem através da própria fronteira com a Rússia.
mas é mais um vilarejo que os ucranianos não deixaram os russos avançar aqui, né? Os russos não têm nenhum avanço na direção de Liptsi, as forças ucranianas intensificaram significativamente os ataques no inimigo, ou seja, já chegaram as reservas ucranianas, já chegaram artilharia pesada, HIMARS, drones e coisa e tal, então os russos não conseguem avançar mais. Agora, eles não avançaram aqui na direção de Liptsi, porque na verdade aqui na direção de Volchansk a gente vai ver que eles avançaram um pouquinho sim. Porque aqui em Volchansk a gente vai ver que eles conseguiram avançar sim, né? Ou seja, de qualquer forma avançaram pouca coisa insignificante. Como vocês sabem, aqui a grande preocupação é o rio, ou seja, os ucranianos estão lutando aqui ainda na parte norte de Volchansk, mas a preocupação deles é conter os russos aqui no rio, que é o obstáculo natural aqui nessa região, né? Bom, falando sobre Robotny, né? Robotny, ontem saiu a informação de que Robotny tinha sido tomada pelos russos. Robotny é essa outra região aqui. Robotny é essa cidade aqui. Foi onde os ucranianos fizeram a ofensiva de verão nossa, né, em 2023. E a informação que a gente tem é que não tomaram não, né? Primeiro tem um vídeo aqui mostrando uma série de ataques de drones de ucranianos contra russos ali em Robotny, tanto na cidade quanto nos arredores. E aqui, ó, o pessoal tá brincando aqui, né? Os russos tiveram um dia ruim em Robotny. Peraí, estão dizendo que eles controlaram Robotny? Que história é essa, né? E a Astraia Intel está respondendo ao mesmo questionamento, né? Eu ouvi que os russos recapturaram Robotny. Isso é verdade? E ela fala aqui, não, às 9 horas da noite, isso aqui foi no dia 15, então ela estava falando do dia 14, né? Às 9 horas da noite, no dia 14, Robotny estava totalmente ocupada por forças russas. Porém, o deputado Goncharenko ofereceu ele próprio como uma garota de programas para os russos, em troca dos russos concordarem em retornar para as posições prévias, né? Ela está fazendo uma brincadeira aqui, evidentemente, né? O que acontece no caso lá de Robotny? Que eles dizem que tomaram Robotny, por quê? Porque as tropas russas, lá com a injeçãozinha lá dos russos, eles avançam de qualquer jeito, só que eles não têm proteção dentro da cidade, não tem uma trincheira, não tem nenhum prédio sobrou dentro da cidade, a cidade não é mais nem destroço, né? Até os destroços já foram destruídos ali em Robotny. Então os russos não têm como ficar. Isso também é verdade para os ucranianos. Só que os ucranianos não têm interesse em ficar entrando na cidade, para quê? Para morrer? Sabe que não tem como ficar ali, né? Então eles estão focados aqui nas trincheiras ao norte de Robotny. Tem uma série de trincheiras aqui ao norte de Robotny, onde estão os ucranianos. Tem uma série de trincheiras aqui ao sul de Robotny, onde estão os russos. Os russos, como querem fazer essa brincadeira de fingir que agrada o Putin, coisa e tal, dizer que não, tomamos Robotny, coisa e tal, eles saem avançando aqui, só que eles não conseguem manter a cidade. Então, já é a terceira ou quarta vez que isso acontece, eles entram na cidade realmente, entram na cidade toda, mas são obrigados a recuar porque simplesmente não conseguem ficar ali, né? E aqui o pessoal falando justamente sobre a questão da captura de Robotny, são um elemento de puro nonsense, né? Todo o vilarejo está na zona cinza. As forças ucranianas continuam a manter controle completo de fogo sobre o corredor, estendendo até Novo Prokopivka. Do ponto de vista do inimigo, apenas uns poucos entusiastas de motocross ocasionalmente entram no vilarejo em si. E apenas russos bons mantêm posições ali, né? Vocês sabem o que são russos bons, né? Russo bom é russo morto. Interprete isso como você quiser. Ou seja, no final das contas, o que ela está dizendo é isso. Esse papo de Robotny ter caído é papo de Russet, né? Bom, as cartilhas aqui do Poulet Volant mostram um pequeno avanço aqui em Volchansk, como vocês podem ver, dentro aqui do norte. Nada significativo, mas um pequeno avanço. E dá para ver aqui de forma mais precisa, aqui na região de Liptsi, que, deixa eu tirar minha cara daqui, que também não houve avanço nenhum de ontem para hoje aqui em Liptsi, ou seja, confirmando o que disse o Butuzov, aqui não avançou nada os russos, aqui em Volchansk avançaram um pouquinho, não vejo isso aqui como preocupante, me preocupa mais esse avanço aqui, ó, porque aqui, você lembra, tem as colinas mais altas aqui, particularmente essa colina aqui, 210 e coisa e tal, que pode ser que os russos consigam capturar isso daqui, e daqui podem dar dor de cabeça para os ucranianos em Volchansk.
mas em princípio até aqui nenhum problema. As partes altas continuam com os ucranianos, ou então na zona cinza, e o avanço que teve aqui na parte norte de Vovchansk, nada muito significativo, né? Bom, aqui Bakhmut, Chassiv-Yar, aqui é Bakhmut, Chassiv-Yar, os russos continuam não conseguindo avançar aqui. Avançaram um pequeno trecho aqui em Bordaniivka. Aqui tem uma área que foi ajustada, né? Eles tinham colocado como se os russos tivessem avançado aqui, mas na verdade não avançaram. Então voltaram atrás aqui na linha de frente aqui. E também Pervomaisk, Marinka, Netailov aqui. De novo, os russos tentaram atacar, mas não avançaram em lugar nenhum aqui na região, né? Lembrando, portanto, que a gente falou de Robotny, depois de Bakhmut, que é essa região aqui. Os russos tentando chegar em Chassiv-Yar. E depois de Pervomaisk, Marinka, que é essa região aqui, né? Krasnohorivka, Marinka está aqui embaixo, Pervomaisk está aqui, ó. São essas duas cidades aqui, né? Repara que a gente nem falou aqui no fronte de Avdiivka, né? Porque não teve nenhuma mudança aqui também. Aqui o ritmo caiu bastante, né? E, bom, a Astra Intel também lembra que sobre a potencial expansão da linha de frente na região de Sumy. Eu vou falar isso claramente mais uma vez, os elementos ucranianos estão em posição para receber essa tentativa do inimigo, né? Da mesma forma que os eventos em Kharkiv, se acontecer esse avanço lá em Sumy, a máquina de propaganda dos russos vai ter um bocado de trabalho para dizer que avanços de 100 metros dentro da fronteira é praticamente uma conquista de Berlim, né? Ou seja, não vai ter problema aqui em Sumy também, né? O Instituto para Estudo da Guerra diz que a temperatura lá em Kharkiv, né, a velocidade da ofensiva russa continua a diminuir, e fora os pequenos vilarejos da fronteira que foram tomadas, não tem mais nada que os russos avançaram ali em Kharkiv, né? Bom, de novidade interessante, a gente tem do criminoso de guerra, o Putin viajou para Beijing, vai se encontrar com Xi Jinping, na verdade já se encontrou com Xi Jinping em várias reuniões, já está aqui ele chegando lá em Pequim, e aqui a reunião dele com Xi Jinping e coisa e tal. Eles foram, em tese, assinar um portfólio de 80 projetos de investimento conjunto em várias áreas, né? Mas isso daqui, evidentemente, é o disfarce da coisa, né? É a banalidade da coisa, só para dizer que tá fazendo alguma coisa lá, que não foi lá passear, né? O motivo realmente que ele foi é esse daqui, ó. O Putin foi lá na China para tentar um acordo de paz, uma paz sustentável com Kiev, né? Nós queremos uma paz e um acordo justo com Kiev para chegar de meios pacíficos, né? Para conseguirmos conviver de meios pacíficos, né? Ou seja, o Putin sabe que essa guerra não tem futuro, ele não tem para onde ir nisso daí, né? Daqui para frente é só derrota para a Rússia. Esse mês de maio ainda vai ser um mês difícil para os ucranianos, tá, gente? Ainda vai ter mais avanço russo. Essa coisa que a gente vem falando aqui de que os russos tomaram mais uma cidadezinha, tomaram mais outra aqui. Isso vai continuar, não tem jeito. Os ucranianos agora que estão recebendo material do Ocidente, então agora que estão começando a rearrumar o exército ali, né, na linha de frente. Mas chegando junho, a coisa deve mudar, principalmente no final de junho, com a chegada dos F-16. O Putin sabe que agora é o melhor momento para ele conseguir um acordo de paz. Ele espera um acordo do tipo congelamento da linha que está atual. Ele nunca que vai conseguir isso, mas nunca, nunca, nunca que ele vai conseguir isso. O Antony Blinken, né, o secretário de Estado americano, ele está lá em Kiev, né, e ele disse que nós não encorajamos ou incentivamos ataques fora da Ucrânia. Mas, no final, a Ucrânia toma as decisões por ela própria, né? Como ela vai conduzir essa guerra na defesa de sua liberdade e sua soberania. Ou seja, ele falou um negócio meio termo aqui, né? Ele disse que os Estados Unidos não proíbem a Ucrânia de atingir alvos na Rússia. Eles não incentivam, não encorajam, mas eles não proíbem de atingir alvos na Rússia. O problema desse tipo de palavra é que é basicamente a mesma palavra que eles usaram com relação a Israel e Rafah, e quando Israel começou a atacar Rafah, eles suspenderam o envio de armas para Israel, né? Então é uma coisa que é meio complicada esse tipo de palavreado. Eu entendo que o Blinken quer dizer aqui é que ele não quer abertamente comprar briga com a Rússia, dizer que pode usar à vontade, coisa e tal, como fez o David Cameron na Inglaterra, né? O Blinken está mais
medroso nesse aspecto, né? Mas no final das contas eles não proíbem de ver. E o que está acontecendo de fato é que a Ucrânia está empurrando o Biden para levantar essa sanção sobre o uso de armas americanas para atingir território russo, né? Como vocês sabem, desde o início da guerra, todas as armas americanas que vieram para a Ucrânia havia uma limitação de que elas não poderiam atingir o território russo, né? Poderiam atingir o território ucraniano ocupado pelos russos, mas não o território russo. Isso, para a maior parte das situações, é tranquilo. Até aqui, principalmente, como você tinha a principal parte da guerra acontecendo dentro da área ocupada da Ucrânia, né, nessa região aqui, então isso era algo bastante razoável. Você só podia atingir essa região aqui, que é uma região que é da Ucrânia mesmo, né? Agora, como os russos estão atacando exatamente daqui, a partir da fronteira, né, é um mecanismo para você justamente exigir deles agora que, poxa, né, agora tem que poder levantar esse embargo aí, né? O pessoal está fazendo esse tipo de argumento com o Biden, né, com o governo Biden, e essa declaração do Antony Blinken já é uma declaração falando, olha, proibir não é proibido, a gente não encoraja, mas não é proibido. Agora, o ideal realmente seria que eles falassem que não, está liberado, faz o que vocês quiserem, né? A Inglaterra já levantou essa restrição. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Bom, a França vai mandar mais uma leva de 20 mísseis Aster para uso no SAMP-T, que é o sistema de defesa antiaéreo francês e italiano, que está lá na Ucrânia também. Então, excelente notícia isso, né? Bom, esse vídeo aqui saiu, é muito engraçado, né? Isso aqui, mais uma vez, as Russettes fazendo da delas, né? Esse vídeo aqui mostra, segundo diz a Rossette aqui, os policiais ucranianos tirando um rapaz à força do carro da família, porque ele tem que servir exército, tem que ser mobilizado, né? Tem inúmeros vídeos mostrando a polícia brutalmente pegando ucranianos na rua para serem mobilizados no exército. O mais engraçado dessa história é que o pessoal compartilha esse negócio falando, tá vendo como é que é a Ucrânia, coisa e tal? Os vídeos são todos russos. Os caras falam russo aqui, não tem ninguém falando ucraniano nesse vídeo. A Ucrânia, tem lugares da Ucrânia que realmente se fala russo. Mas mesmo ali é comum você ter uma pessoa ou outra falando ucraniano. No vídeo inteiro só se fala russo. E mais, esse uniforme aqui, ó, é a polícia russa. É o uniforme da polícia russa. Cara, a Rossette é muito sem sentido mesmo, cara. Muito engraçado aqui, ó. Então tá aqui contando o caso aqui, uma gritaria danada. Todo mundo falando russo. De fato, eles estão pegando um jovem para fazer serviço militar, para levar para o exército, né? Mas estão fazendo isso na Rússia. Na Rússia que eles estão fazendo isso, né? Agora que a Ucrânia passou uma lei para convocação para mobilização obrigatória. A lei já foi aprovada no Congresso, já está na mesa do Zelensky, o Zelensky não assinou ela ainda não está valendo. Por quê? Porque eles estão fazendo a preparação para essa mobilização, né? Mobilização não é uma coisa simples de fazer. Então, os Russettes ficam falando essas besteiras aqui, mostrando o que está acontecendo na Rússia, de fato, né? E isso daqui, olha só, isso daqui, a lei de mobilização ainda não passou, ela já passou na Câmara, mas o Zelensky tem que assinar ainda. Mas em Kiev já tem linhas enormes nos pontos de registro militar e sinais de alistamento, linhas enormes, as pessoas já fazendo os exames médicos e coisa e tal, inclusive muitos que são apenas 20 a 25 anos de idade, ou seja, que não tem a idade da obrigatoriedade ainda. A obrigatoriedade vai ser a partir dos 25 anos de idade, né? Isso é outra propaganda russa absurda que eles falam, né? Ai, que já tem. A Ucrânia agora já está lutando com seus velhos e coisa e tal. Não, em toda a guerra, o primeiro pessoal que você bota para lutar são os velhos, né? Agora que os velhos, né, realmente já teve um desgaste grande da galera mais velha, agora a Ucrânia está botando o pessoal mais novo, né? É assim que se faz sempre. A Rússia faz isso também, né? Enfim, olha a fila enorme aqui no posto de registro lá em Kiev, para o serviço militar. E isso a lei nem passou ainda lá na Ucrânia, né? Aqui é uma outra foto aqui também mostrando a fila toda, né? A Ucrânia não fez mobilização forçada até aqui, porque não precisava. Até aqui eles conseguiam fazer mobilização só com o pessoal voluntário que ia voluntariamente se inscrever lá nos postos de alistamento, e aí não precisava fazer mobilização voluntária, não precisava correr.
uma coisa que os ucranianos fizeram, isso é verdade, é postos na fronteira para evitar que o pessoal saia da Ucrânia. Isso eles fizeram realmente. Jovens em idade militar, homens em idade militar, não podem sair da Ucrânia, né? Mas, fora isso, exigir que eles vão para o exército, ainda não chegaram nesse nível de desespero que os russos já chegaram há algum tempo já. Bom, vamos falar, aproveitando de propaganda russa, vamos falar do caso do Robert Fico, né? O Robert Fico é o presidente da Eslováquia, o primeiro-ministro da Eslováquia, desculpa. A Eslováquia não ela é parlamentarista, então o primeiro-ministro é quem manda. Ele foi eleito em 2023. Na época, isso foi tomado como um baque para a Ucrânia. Por quê? Porque ele tem o discurso do Viktor Orbán, da Hungria, né? Ele é contra a União Europeia, ele acha que a OTAN que estava instigando a Rússia a atacar, que a Rússia foi obrigada a atacar e coisa e tal. Então, esse discurso dele elegeu ele lá na Eslováquia. Mas é importante notar que o que elegeu ele lá na Eslováquia foi muito mais o discurso dele na questão econômica. Estado menor, diminuir o tamanho do Estado. É isso que fez com que ele ganhasse o cargo lá. O fato dele ser Rusete não era o ideal para o pessoal da Eslováquia. A maior parte da população da Eslováquia lembra da época soviética, no que a distância disso, sabe que se a Ucrânia cair, a Eslováquia vai ter uma fronteira com a Rússia, então vai estar nas próximas que podem enfrentar esse pesadelo. Então a população da Eslováquia é pró-Ucrânia fortemente, mas é o que eu falo. Quando as pessoas votam, elas não votam pensando só no caso Ucrânia-Rússia, elas votam pensando num monte de outros fatores, né? E nesses outros fatores o Fico era uma boa opção, acabou sendo eleito, né? O que aconteceu ontem? Não vou dar detalhes porque já saiu muitas notícias por aí. Eu mesmo fiz um vídeo sobre isso lá no canal OneCapsule, mas o que tem aqui, ele estava na cidade de Handlová é o nome da cidade, e ele saiu de um prédio público depois de uma reunião e encontrou alguns apoiadores aqui num cercadinho, tipo cercadinho do Bolsonaro aqui. E um desses supostos apoiadores, na verdade, não era um apoiador, era um crítico dele. O nome do rapaz é Juraj Cintula, esse rapaz aqui. E um desses apoiadores deu 4 tiros nele, né? Acabou dando 4 tiros e pegaram os tiros nele. Ele foi levado imediatamente para o hospital em Bratislava, passou por cirurgias. Até o momento, a gente não tem informação do estado de saúde dele. Era um estado de saúde muito crítico, fez 4 cirurgias, como eu falei, para tirar as balas. Parece que teve no estômago, teve em outros órgãos e coisa e tal. Ele está em recuperação lá no hospital. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai sobreviver ou não. É um ferimento de risco de morte. Há risco de morte dele, né? Mas aí o tema que se impõe é quem fez isso e por quê, né? Quem fez isso, o pessoal descobriu o tal do Juraj Cintula, que é um poeta, escritor, mas também é político. Ele tem um blog que ele critica o governo do cara. E segundo ele está dizendo aqui, ó, o problema maior dele é justamente aqui, ó. Eu fiz isso porque eu não concordo com as políticas do governo, que parece que ele fechou a rede de televisão pública da Eslováquia, né? Seria, por exemplo, o caso aqui no Brasil do Bolsonaro fechar a TV Brasil e a outra TV, como é que é o nome da EBC, né? Aquela televisão do Lula. Ele devia ter fechado esse troço, a verdade é essa, demitia todo mundo, acabava com aquele troço. Mas enfim, o Robert Fico fez isso lá na Eslováquia, e ele está reclamando aqui disso daí, que tirou a mídia, né? Tirou a mídia do governo e acha um absurdo, o Estado menor é ruim e coisa e tal. E o curioso é o seguinte, ele é um cara de esquerda, mas de extrema esquerda lá na Eslováquia, e ele é pró-Rússia também. Então tá aqui, ó, as imagens dele num grupo pró-Rússia, que tem lá, o nome do grupo é Slovenski Branch, que é um grupo paramilitar pró-rússio de extrema esquerda, é aquele pessoal que tem saudade do comunismo, sabe? Existe isso, infelizmente existe. Né? 99% da população dos antigos países soviéticos não quer nem ouvir falar de comunismo, mas igual tem as viúvas da ditadura aqui no Brasil também, lá também tem umas viúvas do comunismo, né? Que acha que o comunismo era melhor e coisa e tal, aquelas histórias todas. Então, esse cara, inclusive, parece que o líder desse grupo foi treinado por Spetsnaz, que são as Spetsnaz, né, que são a polícia especializada lá da Rússia, né? Ou seja, está aqui a ligação dele com o pró-Rússia. E aí você pode falar assim,
Já tem, é lógico, o Russet por aí dizendo, não, foi ucraniano, né? O cara é pró-Rússia, então foi um ucraniano que matou, que tentou o atentado contra ele, né? Que atirou contra ele, né? Não, o cara é pró-Rússia, ele tem ligações com a Rússia diretamente aqui, né? Mas por que faria sentido um cara pró-Rússia matar um cara pró-Rússia também, né? E aqui o pessoal explica a situação. Tbilisi explica a situação, né? Neste momento, lá em Tbilisi, está sendo votada, na verdade já foi votada a lei dos agentes estrangeiros, mas há uma pressão popular muito grande contra essa lei, né? E alguns deputados chegaram a voltar atrás, e os russos estão com medo, por quê? Porque agora essa lei vai para a sanção da presidente e depois ela não vai sancionar, ela vai vetar a lei. Isso tem que ter mais uma votação na Câmara para derrubar o veto do presidente para a lei valer de verdade, né? E parece que já tem muito deputado lá que originalmente era pró-Rússia e que já está mudando de lado devido à pressão popular, né? Então, o que o pessoal está dizendo aqui, ó, caso você pense que não foi a Rússia que tentou matar o Fico, veja a propaganda russa através dos seus do Free Palestine, né, do movimento Free Palestine, que é um movimento de extrema esquerda, né? Então repara, o Fico de extrema esquerda, a Rússia de extrema esquerda, esse movimento Free Palestine que está acontecendo no mundo tudo de extrema esquerda, é essa turma que está tentando jogar a responsabilidade para a Ucrânia, né? E aí o pessoal explica aqui mais embaixo que o Fico, embora fosse verbalmente muito contrário à Ucrânia, na prática ele sabe que a população da Eslováquia gosta da Ucrânia, é a favor da Ucrânia. Então ele estava adotando a seguinte política, ele fala muito contra a Ucrânia, fala muitas propagandas russas, mas na prática, na hora de fazer as coisas, ele não estava fazendo. Isso pode ser um motivo, além do aviso para o pessoal lá da Geórgia, isso era o motivo para o Putin usar ele como alvo, né? Por quê? Porque ele assumiu, ele não impediu nenhuma exportação de armas da Eslováquia para a Ucrânia, ele não cancelou as doações que tinham sido aprovadas no governo anterior, ele não fez novas doações, é verdade, mas ele poderia ter cancelado as do governo anterior, não cancelou, ele não impediu venda de armas e estava cada vez mais moderando essas ações contra a Ucrânia lá na Eslováquia. De novo, ele falava as propagandas russas, mas na hora de fazer ele não fazia, né? Então parece que Moscou já estava chateado com essa postura dele, ele não impediu a ajuda de 50 bilhões da comunidade europeia para a Ucrânia, o Orbán ficou sozinho nisso, ele não impediu. Então, ou seja, ele está quase como uma Rousseff apenas de palavra, na hora de fazer as ações ele não fazia. E aí Moscou considerou ele um traidor e quis dar um recado para o pessoal lá da Geórgia e deu os tiros nele. É a versão mais provável dessa história toda. Todo mundo de extrema esquerda nessa história aí, no ataque que foi feito contra ele, né? E só para falar sobre propaganda russa, eu pretendia falar mais, mas esse vídeo já está ficando enorme, então vou ter que ser um pouco rápido aqui, talvez eu faça um outro vídeo depois com mais detalhe, né? Mas a Natalka traz aqui uma informação de um artigo que saiu numa revista ucraniana sobre os métodos da propaganda russa descritos por um jornalista russo, né? O cara fala aqui, ó, eu estudei na Faculdade de Jornalismo de Moscou e nós temos um departamento militar, né? É uma atmosfera de segredo, nós éramos ensinados técnicas de combate de propaganda especiais. A arte de semear discórdia nos rankings do inimigo com a ajuda de desinformação e manipulação de consciências, né? E deixa eu falar para você, é algo bastante assustador. E ele fala aqui, por exemplo, que o objetivo da propaganda não é convencer ninguém de nada, né? Os russos, a Rousseff sabem que esses pontos deles são todos absurdos, que eles não vão convencer ninguém de nada. Mas ele tem alguns métodos aqui que eles chamam, por exemplo, o arenque podre, né? O arenque podre é justamente você fazer uma acusação absurda contra alguém, uma acusação bastante danosa contra aquela pessoa, sabendo que isso vai ser refutado em seguida, então a outra pessoa as pessoas que apoiam o outro lado vão entrar nessa discussão. Naturalmente na internet vai se criar dois grupos, um repercutindo a notícia original falsa, o outro defendendo, dizendo que não é, né? E quanto mais estapafúrdia for o caso, mais isso tende a se prolongar no tempo. E a ideia, no final, é que
na cabeça das pessoas, por mais que as pessoas tomem parte de um lado ou de outro, ou não tomem parte de nenhum dos dois lados, o fato de ter o nome daquela pessoa associado àquele fato errado durante tanto tempo, você acaba associando as duas coisas e isso acaba degradando na cabeça das pessoas o conceito daquilo, né? Por exemplo, quando aqui no Brasil a mídia socialista brasileira, que eu não tenho dúvida nenhuma segue esse mesmo padrão aqui, fez a fake news de que Bolsonaro era genocida, que Bolsonaro não fez nada na pandemia, que Bolsonaro é o responsável pelas mortes de todo mundo, né? É lógico, imediatamente o pessoal que defende Bolsonaro falou que é um absurdo isso, não tem lógica nenhuma. O Bolsonaro, ao contrário, estava correto em absolutamente tudo que ele fez na pandemia, mas a mídia ficava falando do outro lado, não sei o que lá, a mídia tem um poder muito grande. Então, por mais que você tivesse uma discussão desses temas, no final das contas você tem associação das coisas, né? Ainda fica lá no subconsciente das pessoas associado o Bolsonaro a genocida, por mais que não tenha nenhuma lógica isso daí, né? Então isso é uma das técnicas que eles usam para esse tipo de coisa. Isso não vai fazer com que as pessoas acreditem na história, mas vai depreciar o quanto que as pessoas confiam naquela figura, né? Enfim, eles descrevem outras coisas, que, por exemplo, 40-60. Consiste em criar uma mídia que dá 60% da informação no interesse do inimigo. Então dá informação honesta, né, fala dos avanços do inimigo, coisa e tal. Por outro lado, tendo ganho a confiança das pessoas, os últimos 40% são usados para desinformação muito efetiva, né? Ou seja, como eles falam muito pelo inimigo, na hora de usar a desinformação ela fica muito efetiva, porque tem a confiança dele, né? Então, por exemplo, ele conta alguns casos da Segunda Guerra Mundial aqui. Tem um outro método da grande mentira, que é basicamente a mesma coisa do arenque podre, né? Ou seja, você associar uma mentira grande a uma pessoa e coisa e tal. Só que o objetivo aqui é que a acusação é tão grave, mas tão grave, que mesmo que não tenha evidência nenhuma de que isso aconteceu, sei lá, abuso de criança, que é tão grave a coisa, que mesmo não tendo nenhuma prova, nenhuma evidência, coisa e tal, as pessoas, só do fato de haver acusação contra aquela pessoa, as pessoas desconfiam. Você lembra do caso da pedofilia que o Janones levantou contra o Bolsonaro na época da eleição? É uma big lie, é um caso desse, né? Outro que ele fala aqui, ó, é o método da evidência absoluta, que ele diz que sempre, que não é muito rápida, mas sempre traz resultados eficazes. Ele diz aqui que essa situação é a seguinte: você, ao invés de você provar alguma coisa, você diz de forma convincente para a audiência que a coisa é óbvia, que isso é evidente e que é apoiado pela maioria da população. E você vai ver o tempo todo o Rousseff falando isso aqui sobre a guerra da Ucrânia. Eles falam que não, a Ucrânia já perdeu a guerra. Cara, como? Não tem lógica nenhuma, né? Como a Ucrânia já perdeu a guerra? Pô? Que coisa é essa? A guerra tá lá, tá acontecendo. Ao contrário, a Ucrânia tá melhorando a cada dia, né? Mas o que eles falam é não interessa, né? A Ucrânia já perdeu a guerra, nunca teve chance. Sempre que a Ucrânia vai perder, é inevitável que a Ucrânia vai perder. Você vai ver essa situação. Você vai ver até algumas pessoas falando assim: não, eu torço para a Ucrânia, mas a Ucrânia vai perder a guerra, não tem jeito, a Rússia é muito forte, ela tem armas nucleares e não sei o que lá. Então, outro dia vieram com essa para mim aqui, não, porque por que a maioria dos especialistas militares brasileiros, a maioria dos especialistas militares brasileiros não fala nenhuma coisa nem outra. Uma meia dúzia de puxa-saco da Rússia fala que a Rússia já ganhou a guerra. É direito deles falar o que eles quiserem, né? Mas, se você pegar os especialistas militares mesmo do Brasil, a maior parte deles está na visão intermediária, que não sabe quem é que vai ganhar essa guerra e coisa e tal. Mais do que isso, se você pegar os especialistas mundialmente, no primeiro mundo principalmente, no Ocidente, nos Estados Unidos, né, a visão é que a Ucrânia vai ganhar essa guerra. Tem que ganhar essa guerra. O Ocidente não pode deixar a Rússia destruir a Ucrânia, né? Mas é isso que eles fazem. A ideia é que esse método é muito efetivo, uma vez que a psique humana automaticamente responde à opinião da maioria, né? As pessoas tendem a se alinhar com a maioria. Então, não, a maioria já acha que a Ucrânia acabou e não sei o que lá, não. Tem essa não, tá? Pode ser que aqui no Brasil, alguns que falem isso, mas a maioria, nem aqui no Brasil tem a maioria, e se você pegar no mundo todo é muito pior, ao contrário ainda, né? Enfim, tem uma série de outros casos aqui que eles descrevem, coisa e tal. O nome do jornalista é Vladimir Yakolev. Ele falou isso em 2016, não é coisa nova, mas é coisa muito interessante, porque é exatamente o que a gente vê acontecer com a desinformação russa, né?
E, por final, um ponto que eu acho importante nessa história toda. Com tudo isso, a Rússia está perdendo a guerra da desinformação. Imaginava-se que a desinformação russa fosse muito mais eficaz no final das contas, né? Mas o que se percebeu nessa história toda é aquilo que eu falo para vocês. A verdade se sobrepõe. No final das contas, não adianta você tentar ganhar uma guerra com base na mentira. No final das contas, a verdade sempre vai se sobrepor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.